Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em administração e eu estarei ministrando o curso de assistente comercial. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Pessoal, nós daremos continuidade aqui ao tópico 3.1, tá? Então, essa aqui vai ser a parte 2 do tópico 3.1, beleza? Então, nós paramos na abordagem por curiosidade. Então, o que seria essa abordagem por curiosidade? Essa abordagem, pessoal, é uma técnica que visa despertar o interesse do cliente através da intriga, fazendo perguntas ou afirmativas que vão provocar curiosidades sobre o produto ou o serviço, tá? Então, a gente mais ou menos menciona, ou seja, acende aquela curiosidade no cliente, tá? Então esse método ele é útil em situações onde o cliente ele pode ficar indiferente ou até mesmo desinteressado inicialmente, mas ele pode ser estimulado a aprender mais através de uma introdução intrigante, tá? Então vamos ver aí. Então vamos lá, um exemplo, tá? Então o vendedor ele pode iniciar uma conversa com a frase da seguinte maneira: você sabia que existe uma forma de reduzir seus custos de operação em até 30% com uma simples mudança? A princípio ele vai falar assim, mais um querendo vender para mim. Aí quando você fala que ele vai poder reduzir os custos de operação dele em até 30%, ele falou, opa, pera lá, bicho, tá doido aí. Aí eu me interessei. Aí você acendeu nele, uma pessoa que estava ali caminhando por desinteresse. Quando você fala isso, a pessoa, opa, a mesma coisa hoje, as empresas que vendem placa solar. Quando você fala com um cliente que você pode ter até um desconto de até 90% da sua conta de água, você vai pagar sua taxa ali de iluminação pública, todo mundo já chega, eu pago R$ 400 de água, R$ 500 de água, pô, bicho, de água, desculpa, de luz, nossa, de 500 eu vou voltar para 50, 60, me interessa demais. Quanto que não vai economizar num ano? Pega aí, R$ 400 por 12, entendeu? Então dá lá 4.800. Então a pessoa já, opa, pera lá, opa, como é que faz isso daí? Então a partir dessa introdução, o cliente ele tende a querer saber mais, né? Permitindo ao vendedor ou um assistente comercial abrir um diálogo mais profundo sobre o que está sendo oferecido, certo? Ou seja, aqui você dá acende aquele foguinho ali no cliente, tá? Então o assistente comercial ele pode, né, adotar essa técnica ao preparar iscas, o que eles chamam de iscas, né? Ou pontos de curiosidade baseados nas características mais inovadoras ou diferenciadoras dos produtos ou serviços da empresa. Então você pode utilizar isso, tá, como um diferencial. Ou seja, você vai acender a curiosidade do cliente e vai apresentar o seu diferencial, o diferencial do seu produto. Por que comprar o seu produto e não o da concorrência? Então, esse tipo de abordagem ele é especialmente eficaz em mercados que estão ali saturados, ou seja, tem muita gente que vende muitos produtos, então onde esses produtos e serviços eles podem parecer muito semelhantes. E o desafio aí vai ser captar a atenção do cliente de forma rápida, tá? Então, ou seja, você criar pontos, frases, tá? Ou seja, todo mundo faz, mas você vai mostrar ali o cliente de uma forma tão interessante que ele vai querer saber algo mais, tá? Então, ao invés dele perder tempo, será que aquele faz, será que aquele outro faz? Se você chega e acende isso nele, entrega algo mais concreto, mais conciso para ele, ele vai ter ali, você vai prender a atenção dele. Então, a chave, pessoal, para abordagem por curiosidade é garantir que a intriga, né, inicial ela seja seguida por uma apresentação clara e convincente do valor do produto ou serviço. Então, você tem que ter uma carta na manga. Então, se você chama atenção para o cliente e logo em seguida você não tem nada assim de grandioso para mostrar para ele de diferencial, ele vai ficar duplamente chateado, tá? Então, a curiosidade ela deve ser apenas um ponto de partida para envolver o cliente, levando-o gradualmente a uma melhor compreensão, idealmente, né, a decisão de compra. Então, você vai trazendo ele, beleza? Então, a gente vê que as abordagens elas vão flutuando, tá? Em cima daquele cliente da forma direta, da forma consultiva, da forma relacional
e aí da forma por curiosidade. Tá vendo que a abordagem ela vai diferenciando, ou seja, de acordo com o que eu encontro o cliente, eu tenho que identificar onde meu cliente está para saber se vai ser algo direto, se vai ser algo mais consultivo, certo? Se esse cliente tem tempo para mim, eu vou agir de uma forma. Se ele não tem tempo para mim, eu tenho que ser direto, tá? Se ele tem tempo e aí eu consigo, né, entender o meu mercado, eu posso abrir algo mais relacional, ou então se ele tem tempo, mas ele está ali, né, ele sabe o que ele quer, mas tá ali meio flutuando, tá com algumas dúvidas, então, opa, instiga a curiosidade dele. Ó, tem um produto assim, que é assim, assim, assado, né? Aí o cliente vai, opa, e como é que é esse produto? E aí você vai jogando seu conhecimento, certo? Outro tópico é a abordagem soft selling, ou seja, aquela venda suave. Então, o que, que seria essa venda suave, tá? Essa técnica, pessoal, é aquela técnica que o vendedor ele evita qualquer tipo de pressão sobre o cliente para tomar uma decisão rápida. Tá? Então aqui a gente não pressiona o cliente, tá? A gente vai ver que é uma pegada mais sutil, beleza? Então, vamos lá. Em vez disso, o vendedor ele foca em criar um ambiente confortável para o cliente, tá? Fornecendo informações e respondendo perguntas sem tentar forçar a venda. Então, é um diálogo ali, a gente não tem muita pretensão, é uma coisa mais um bate-papo. Não quero te vender, é um bate-papo só um bate-papo. E ali, né, a gente vai colocando as técnicas em práticas. Então essa abordagem, ela funciona bem com clientes que estão no início do processo de compra ou que precisam de tempo para refletir sobre suas opções. Então, é nessa venda suave, pessoal, que geralmente a pessoa vai procurar determinada coisa, mas ela não está com conhecimento muito apurado, nem o cliente sabe o que ele quer, mas ali ele está meio indeciso, então a gente deixa um cartãozinho com ele, deixa um telefone, e ele vai pensando, vai embora para casa pensando, e ele entra em contato depois. Aí a gente já foca nessa solução, mas de início a gente não força nada, a gente só deixa igual quando a gente está pescando, a gente deixa o peixe ali e vai cansando ele. Então, na venda suave, sim. A gente deixa o ambiente mais confortável para o cliente. Então, esse método ele é especialmente eficaz em vendas de produtos ou serviços que envolvem um alto investimento. Tá? Então, ou seja, vou vender, por exemplo, um imóvel, né, algo que é na caixa de 200, 300 mil, né, na casa. Então, é algo que, né, é um alto investimento financeiro, emocional, imóvel, investimento financeiro, um bens de luxo. Então, é algo que não dá para a pessoa, né, num curto espaço de tempo, comprar, certo? Então, ao usar, né, ao utilizar essa venda suave, o assistente comercial ele deve estar preparado para fornecer um suporte contínuo e detalhado, acompanhando o cliente ao longo de todo o processo de tomar decisão, mas sempre, gente, é sem pressionar para fechar o negócio rapidamente. Porque se a pessoa insistir muito, o cara pula fora, tá? Então, venda suave, soft selling, tá? Algo mais sutil. Você tem que deixar o cara confortável. Se ele se sentir pressionado, ele pula fora, tá? Ele sente que você está querendo usar ele só para vender, ganhar sua comissão ali, e tipo assim, o cara fechou, acabou. Não atendo mais, não estou nem aí. Não, não é isso. Então vamos para um exemplo aqui, ó. Um vendedor de imóveis, né? Ele pode acompanhar o cliente em diversas visitas a diferentes propriedades ao longo de meses, fornecendo todas as informações relevantes e esperando pacientemente que o cliente ele se sinta pronto para tomar uma decisão. Então, quando eu fui comprar minha casa, foi mais ou menos assim. Primeira coisa que o vendedor ele quis, né, escutar qual que seria o modelo ideal de imóvel. Então a gente falou que não queria apartamento. Então ele já descartou apartamentos e a gente quis olhar casas, tá? Então ele falou assim, olha, até que valor? Então a gente limitou ali até 400, 500 mil, né? Foi na pandemia. Foi no meio da pandemia que eu comprei minha casa. E aí a gente estipulou o valor, ele já mais ou menos, né? Foi segmentando a nossa escolha. Foi em uma, foi em duas, foi em três e tal, papapá, até a gente chegar em uma, que aí a gente gostou, ele já deu uma preferência ali, já marcou uma reunião, uma videoconferência com o proprietário, ali ele já
conversou com o proprietário, já deu um sinal, ó, o pessoal gostou, então eu acho melhor você fechar, porque, tipo assim, o mercado na pandemia estava muito parado. E acabou que deu certo. Então, ou seja, ele levou, ele acompanhou a gente, ele teve paciência, em momento nenhum ele forçou a barra. Em momento nenhum. Ele chegava, falava as vantagens do imóvel, as desvantagens, né? Porque aqui em Governador Valadares tem muitos bairros que vão água, então uma das exigências nossas foi não quero área nem de enchente, nem de alagamento, não áreas, bairros mais tranquilos, né, sem muita violência. Então, essas foram as nossas decisões, né, as nossas opções. Ele foi ali, né, com muita calma, trabalhando com a gente, marcando sábado, né? Porque a gente trabalhava durante a semana, então fica difícil ir. E é interessante, quando a gente for comprar um imóvel, por exemplo, pessoal, tem algumas questões que a gente tem que analisar, né? O sol ele bate, né? De manhã, de tarde, o dia inteiro, porque às vezes você é bom quando a gente vai comprar um imóvel, a gente ir em várias faixas diferentes de horário. Então é bom a gente tentar ir de manhã, por isso que a gente marcou sábado. Às vezes a gente ia depois do serviço, então 5h30, 6 horas, para a gente ver se a casa, né, o local fica muito quente, né, ao final da tarde, início da noite. Então, isso tudo a gente tem que analisar. E ele, de forma paciente, nos orientou isso também, para a gente escolher uma casa, né, um imóvel, gostar e em diferentes horas do dia. Então, ele orientou a gente a isso. Eu nem tinha ideia dessas questões, né? E aí a gente foi afinizando, né? Ele foi ali levando a gente nesse soft selling e a gente acabou fechando com ele, certo? Então, assim, é uma abordagem que o vendedor ele tem que ter paciência, tá? Então, pode ser que ele vai ficar longos meses ali e não fechar a compra, mas, né? Ou seja, como é um mercado, gente, de valores muito alto, então, ou seja, a pessoa ela tem que ter uma certa paciência, tá? Porque a comissão dele vai ser alta, vai, mas ele tem que garantir a satisfação desse cliente, entendeu? Então, assim, essa é a proposta, tá? Do soft selling. Eu vou finalizar a aula aqui, porque na próxima aula a gente já começa o tópico 3.2, beleza? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Esse capítulo 3, ele traz muitas abordagens, tá? Agora, no tópico 3.2, nós iremos abordar as técnicas de persuasão e fechamento de vendas. Então, aqui a gente viu a abordagem, como é que a gente tem o primeiro contato com o nosso cliente, tá? As diversas formas. Então, a gente viu que para cada situação em que o cliente se encontra, se ele tem tempo, a gente vai ter uma abordagem, né? Se ele tem tempo e ele está aberto para conversar, a gente espera ele e de uma forma mais consultiva, né? A gente viu depois a questão do relacional e por aí a gente vai caminhando para ver como que o cliente ele está, qual que é a necessidade dele para a gente mostrar o nosso produto ou o nosso serviço, beleza? As vantagens do nosso serviço, as vantagens do nosso produto, tá bom? Então, aguardo vocês na aula do capítulo 3, no tópico 3.2, técnicas de persuasão e fechamento de vendas. Beleza, pessoal? Um forte abraço.